A Bíblia fala em sacrifícios de louvores. A Bíblia fala nos jejuns, tanto os sacrifícios de louvores de lábios, tanto as orações, quanto os jejuns são realmente sacrifícios, e grandes sacrifícios. Mas nem sempre os jejuns e orações resolvem os problemas da gente. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Pensa comigo. Nem sempre. Por quê? Porque, creio eu, que os jejuns e orações não chegam nos limites da nossa fé. Quando Deus pediu a Abraão, o filho dele, que era o sonho, Deus estava provocando Abraão a chegar no limite da sua fé. Essa é a realidade. Ora, Abraão não era um homem de oração nem de jejum, mas se ele fosse um homem de oração e jejum, e fosse ao mesmo tempo desobediente à palavra de Deus, é óbvio que ele não seria o nosso pai na fé, mesmo sendo de oração e jejum. Não seria. Porque a oração e o jejum têm um valor inestimável, não tenho dúvida disso. Jesus orava, Jesus jejuava. Mas o maior feito de Jesus não foi nem a oração, nem o jejum, mas a sua própria vida, o seu próprio corpo pendurado na cruz, sujeitando-se às humilhações, à vergonha da cruz. Ele tornou-se maldito na cruz do Calvário. Ele tornou-se maldito no Calvário. Então, ele chegou no máximo, ele chegou no limite da sua fé. Quer dizer, se Deus, por si próprio, chega ao limite da fé, com o sacrifício, ora, não seria esse a razão do porquê Deus pediu a Abraão o seu filho? Porque ele queria também levá-lo até o seu limite, o limite da sua fé. Então é por isso que muitas pessoas dizem assim, poxa, eu tenho orado, eu tenho jejuado e não resolve o meu problema. Eu tenho feito corrente, mas não resolveu ainda meu problema. É verdade, correntes resolvem problemas, não tenho dúvidas, tanto as orações como os jejuns. Mas há problemas e problemas. Há os problemas maiores e que exigem uma fé além de um jejum e oração. Ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? É ou não é? Então, quando nós falamos em sacrifício, é claro que nós estamos levando as pessoas a uma consciência de fé, além do que nós temos visto por aí. Porque você verifica, por exemplo, quantas pessoas creem em Deus, quantas pessoas oram a Deus, quantas pessoas jejuam e quantas pessoas têm alcançado os favores de Deus de verdade. Você vai verificar que não são muitos. Não são muitos. Então, a qualidade de fé no sacrifício é total. É sublime, é total. Porque quando você chega ao ponto de apresentar o sacrifício a Deus, o sacrifício, estou falando de sacrifício mesmo, você está falando, ó Deus, agora é tudo ou nada, ou vida ou morte, ou tudo ou nada, ou o Senhor é ou o Senhor não é. Eu me lembro que uma vez eu fiz isso, ou o Senhor é ou o Senhor não é. E eu sacrifiquei a garantia de trabalho. Eu tinha 34 anos de idade. Eu não era criança. Eu não podia começar de novo. E naquela época era muito mais difícil. E tinha família, tinha filhos. Mas eu tomei uma decisão movido por uma fé.
Eu cheguei no meu limite. Eu falei, agora é tudo ou nada, ou o senhor é ou o senhor não é. Isso foi a minha fé, ninguém me mandou fazer isso. Eu não fui inspirado por alguém. Alguém chegou para mim e falou, faça isso, faça aquilo. Não. Eu fiz por livre e espontânea vontade. Ninguém me pressionou. E na Igreja Universal do Reino de Deus, nós também não pressionamos ninguém a fazer sacrifício. Pelo menos eu tenho ensinado isso. Não sei se o pastor que você está frequentando a igreja tem feito isso, mas nós temos ensinado para todos, sem exceção, que o sacrifício é um ato de fé pessoal. É uma atitude entre a pessoa e Deus. É Deus que tem que pedir e a pessoa que tem que atender, se ela quer atender. Porque foi Deus que falou com Abraão. Deus não mandou ninguém, não mandou um anjo falar com Abraão. Deus pessoalmente falou com Abraão. Quando fala a Bíblia lá em anjo, fala em letra maiúscula, Deus. E quem jurou foi Deus. Jurei por mim mesmo, foi Deus. Então, é Deus que tem que tocar no seu coração, é o Espírito Santo que tem que tocar em você para você. Então, atender ou não, responder ou não. Não o pastor, e ninguém pode fazer isso. Ninguém pode impor a sua fé para outrem. Eu não imponho a minha fé para ninguém, eu prego. Eu anuncio a palavra que é Deus. É o verbo que se fez carne. Eu anuncio a palavra. Quem crê, amém, vai em frente. E obedece, e conquista. Quem não crê, paciência, não vai acontecer nada. Agora, quem é que vai manifestar, quem é que vai falar para crer ou não crer? É o próprio Deus, porque a crença é uma revelação. É o Espírito Santo quem revela. No meu caso, foi o Espírito Santo que tocou em mim, e me falou. Então eu fiz por uma questão de fé pessoal. Pessoal. Ora, minha amiga, meu amigo ouvinte, mas o fato é que Abraão foi um homem de obediência, muito mais do que oração e jejum. E isso fez a diferença. E veja que Deus pediu a Abraão algo que não era substituível. Hoje, o sacrifício, as pessoas dão ofertas, dão as suas ofertas espontâneas, fazem oferecer coisas de valores verdadeiramente altos. Porém, são valores, é dinheiro, seja casa, seja o que for, a pessoa coloca e depois ela recebe de volta. Mas o caso de Abraão foi o filho. Nem um filho, nem 2 filhos, nem 1000 filhos iriam substituir o Isaac. Isaac, era único. Então o sacrifício de Abraão chegou no limite. E também, por conta disso, Deus chegou no limite, ou ultrapassou o seu limite, se é que podemos dizer assim. Ele disse, jurei por mim mesmo, quer dizer, ele já tinha prometido, não tinha necessidade de jurar, mas ele jurou. Quer dizer, ele foi além do que ele tinha feito. Minha amiga, meu amigo, eu quero dizer para você, a sua fé é sua. Eu pergunto, a sua vida, a sua situação de vida, quem pode mudar? Quem pode mudá-la? Você vive na miséria, você vive na derrota, você vive no fracasso, você vive enfermo, doente, você vive uma vida cruel. Mesmo assim você crê em Deus, e você segue doutrinas, e você segue orientações do seu pastor, da sua igreja, da sua denominação, da sua religião, mas a sua vida não muda. E ninguém está aí para te ajudar. Ninguém vai mover uma palha na sua direção. É verdade ou não é? Quem é que pode mudar a sua vida? Quem é que vai te ajudar? Nós vivemos num mundo cruel, mau, perverso, injusto. E as pessoas não estão nem aí para a miséria alheia. E o que nós queremos que você saiba é que essa situação que você está enfrentando aí só vai mudar quando você
você mesmo tomar a decisão, quando você acreditar na palavra, no verbo, no Deus vivo, e colocar isso em ação, essa crença, colocá-la em ação, aí sim, aí você vai mudar essa situação em parceria com Deus. Deus e você e Deus. Aí sim, minha amiga, meu amigo, você vai sair dessa situação aí crítica. Você vai largar essa situação. Porque a situação que você vive, que o pobre vive, o patrão não vai mudar a vida do empregado. O patrão não muda a vida de empregado nenhum. O patrão está olhando para si. Essa é a realidade. E o patrão fica preocupado se o empregado conquista, por quê? Porque se ele conquistar, então o patrão vai perder um pouco, ou muito. Então essa é a situação. Só você pode contar consigo mesmo. Você é a única pessoa que pode contar de verdade. E, sobretudo, com Deus. Quando há essa parceria, essa aliança com Deus. Mas aliança que exige obediência, aliança que exige sacrifício. Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Essa é a realidade. Essa é a pura realidade. Agora você é que tem que tomar a decisão. O fato é que, voltando ao assunto, o jejum e a oração que você tem feito não resolveu esse problema que você está aí enfrentando, porque esse problema é maior do que isso. Então, você sabe, existem enfermidades em que o médico tem condições, capacidade de ajudar, de curar. É ou não é? A pessoa tem uma gripe, ela toma um remédio, um chá, ela faz uma superalimentação, descansa e tal, ela se esforça e ela consegue eliminar a gripe. Mas há doenças que não tem médico, não tem medicina, não tem dinheiro, não tem nada nesse mundo que possa arrancar. São verdadeiras maldições. Então, há enfermidades que são verdadeiras maldições. E para eliminar a maldição, minha amiga, meu amigo, só o sacrifício. Foi isso que Israel teve que fazer, Davi fez, para arrancar a maldição do seu país, da sua nação. Deus falou, olha, há uma maldição. E para eliminar essa maldição, você tem que ser forte, porque a maldição é um espírito. Mas o fato é que Abraão não foi de oração nem jejum, mas de obediência.